demanda mundial por frutas e hortaliças vem crescendo expressivamente nos últimos anos, em virtude principalmente da conscientização da população acerca da importância de uma alimentação saudável e do conhecimento da sua participação na prevenção de várias enfermidades. Em todo o mundo, as perdas no processo de produção até o varejo ultrapassam o desperdício de alimentos na etapa de consumo. Nos países em desenvolvimento, mais de 40% das perdas de alimentos ocorrem nas etapas de pós-colheita e processamento. Fatores como grande dimensão territorial, dispersão na produção e distância entre os centros de consumo e produção contribuem com o aumento da perda de produtos. Segundo o Banzato, 2016, no Brasil, as doenças de pós-colheita são responsáveis por aproximadamente 35% das perdas em hortaliças. As perdas de pós-colheitas podem ser classificadas como qualitativas quando os danos são superficiais ou comprometem apenas parte do produto, e quantitativas quando todo o produto se torna impróprio para comercialização. As hortaliças elas são muito sujeitas a doenças na fase de produção e, de um modo geral, são consumidas em curto prazo, o que reduz a incidência de doenças de pós-colheita. Entretanto, a falta de cuidados nos processos de colheita até a exposição dos produtos nas prateleiras de supermercados podem causar danos mecânicos que, por si só, diminuem não apenas o apelo potencial do produto, afetando sua aparência, mas também sua vida útil de pós-colheita, seja direta em razão da maior perda de água e de mudanças fisiológicas, ou indiretamente predispondo o produto a infecções causadas por micro-organismos quiescentes ou oportunistas. É importante ressaltar que as doenças de pós-colheitas podem ser típicas quando a infecção ocorre em ferimentos decorrentes de descuidos no processamento ou latentes quando o patógeno já infectou o produto no campo. Porém, os sintomas se manifestam com determinado estágio de maturação. Para diagnosticar a doença incidente nos produtos que apresentam sintomas, são realizadas análises laboratoriais a fim de identificar o patógeno presente. O primeiro passo é coletar uma amostra contaminada e, em laboratório, realizar a desinfestação do material com hipoclorito e álcool 70 com água destilada. Após esse processo, é realizado a incubação do material se houver suspeita da doença ser causada por fungo. Esta incubação deve ter até 7 dias, para que ocorra o crescimento do mesmo e, posteriormente, a observação no laboratório. Caso haja a possibilidade de ser bactéria, deve ser retirada uma pequena amostra e colocada em uma lâmina com água para a observação da liberação de iodados e após a incubação desse material contaminado em placa de Petri em meio BDA. As principais doenças de pós-colheita que acometem as hortaliças são causadas por bactérias, como a podridão negra, causada pela Xanthomonas campestre, e a podridão mole, causada pela Ervínia carotovora. E também por fungos, como a antracnose, causada por diferentes espécies do fungo coletótrico, e as podridões, que podem ser causadas por diferentes espécies de fungos, como por exemplo Penicillium, Fusarium, Phytophthora, Pythium, entre outros. O controle de podridões e de doenças pós-colheita deve começar no campo. Possíveis fontes de inóculo devem ser eliminadas e as pulverizações para controle dos organismos causadores de podridões devem ser realizadas conforme a incidência do problema, levantada em monitoramento. As aplicações pós-colheita só devem ser realizadas quando a presença do organismo no meio justifique a aplicação e desde que seja respeitado o período de carência que antecede o consumo. A colheita, que geralmente é realizada manual, quando realizada adequadamente, evita danos e perdas. Ela deve ser realizada nos períodos mais frescos do dia, ao amanhecer e ao final da tarde. As hortaliças devem ser mantidas protegidas de altas temperaturas para evitar a desidratação. É válido lembrar a importância da utilização de EPIs, necessário para as pessoas que realizam o processo, e a limpeza adequada dos materiais e instrumentos utilizados na colheita. Após o processo da colheita, deve ser feita a seleção dos produtos para comercialização e descarte dos deteriorados. Não se deve deixar esses produtos não desejáveis no local, já que eles são potencialmente uma fonte de inóculo para os demais. Outro fator importante e que merece atenção é a reutilização de água dos tanques após a lavagem, já que ela pode ser um meio de contaminação das hortaliças, para a transmissão de micro-organismos e patógenos. Para a prevenção, indica que seja feita uma troca periódica dessa água e também seja adicionado algum produto sanificante, como hipoclorito de sódio para a lavagem. A utilização de embalagens, além de proteger as hortaliças contra danos diversos, é fundamental para identificá-las apropriadamente e tornar o produto mais atrativo aos olhos do consumidor. Após o processo de embalagem, caso o produto necessite ser armazenado até o momento do transporte, ele deve ser acondicionado em uma câmara fria devidamente limpa, para conservar as características do produto e prolongar a vida útil do mesmo. No transporte, deve-se evitar empilhamento exagerado das hortaliças, para que não haja amassamento e danos mecânicos.
O veículo de transporte deve ser preferencialmente refrigerado e obrigatoriamente bem limpo, a fim de não promover injúrias e contaminações dos produtos. No descarregamento da mercadoria, é importante o cuidado com o manuseio e não fugir do padrão de higiene. No supermercado, se o produto for armazenado, deve ser em local úmido e temperaturas controladas, mantendo a cadeia de frio. Vale ressaltar que para hortaliças é recomendado o menor tempo de armazenamento, já que são muito perecíveis. Caso o produto já vá para a comercialização, é de suma importância que as gôndolas estejam limpas, que a temperatura do local seja amena e, no caso das folhosas em especial, deve-se mantê-las úmidas, borrifando água durante o dia para que a desidratação seja mais lenta. Conversamos com o seu Charles, proprietário da horta Dia a Dia, que esclareceu algumas dúvidas a respeito dos procedimentos pós-colheita realizados na propriedade. Quantos mercados a horta atende na cidade e na região? Em torno de 40 clientes nós temos na região de Tangará da Serra, Nova Olímpia e Barra do Bugre. É utilizado algum produto na solução da água quando vai fazer a lavagem das hortaliças? Sim, é utilizado um produto específico para esse fim, né? Para que haja um tempo de prateleira um pouco maior. Qual é a quantidade de produto mais ou menos que se perde durante o processo de colheita até o senhor exportar para os mercados? É na faixa aí de 10% que há de perca. Quais são os tipos de embalagem utilizados na horta para o fornecimento no mercado? É uma embalagem própria, desenvolvida para a hortaliça. Quais os horários da colheita? A colheita é feita no dia anterior. Então a gente começa às 6 horas da manhã e colhe durante o dia todo. E o caminhão ele sai no outro dia na faixa de 5 horas da manhã para fazer a entrega direto no supermercado. Aqui na propriedade vocês possuem algum tipo de armazenamento? Sim, o produto ele é colhido e já em seguida já é colocado numa câmara fria que fica aí em torno de 4 a 8 graus. Em nome da Unemate, queremos agradecer à Horta Dia a Dia, o produtor Charles, por ter cedido o espaço e ter nos esclarecido algumas dúvidas sobre a produção e pós-colheita. Cuidados simples no processamento das hortaliças, como citados, diminuem as perdas, aumentando o lucro do produtor e podem até dobrar a vida útil do produto. Todo manejo de pós-colheita não é capaz de melhorar a qualidade do produto, no entanto, visa conservá-la.